Eu criei esse canal em fevereiro do ano passado. Portanto, estamos aqui completando um ano com esse canal Monte Kailash. Teve um momento que um dos meus vídeos teve um número muito maior de visualizações do que a média. Para um canal recém-criado, foi muita coisa. Foram ali em torno de 3.500 visualizações num vídeo que eu falo sobre narcisismo. Mas especificamente o título era Deixe o narcisista se decompor. O que eu quero tratar nesse vídeo de hoje, por que o canal não teve a continuação que deveria. Eu acredito que se eu tivesse continuado regularmente, teria um número muito maior de inscritos, de visualizações. Esse canal tem muito potencial, e é o que nós vamos tentar estabelecer. Acontece que teve uma série de acontecimentos em 2025 que, de certa forma, impossibilitaram isso. Não tem uma pessoa que eu converse que não fale o quanto que 2025 foi um ano difícil. Basicamente foi um ano para todo mundo para se limpar uma boa quantidade de karma. Oi, meu nome é João e esse é o canal Monte Kailash. Um canal em que nós conversamos desde tudo, desde coisas corriqueiras do dia a dia, numa linguagem informal, acessível, até espiritualidade com profundidade. E o que aconteceu foi que eu me envolvi num relacionamento sério. Em 2024 eu me separei, depois de quase 7 anos de união estável. E no ano passado eu cheguei a ter um namoro, que evoluiu muito rápido. Aí que começou o problema. E eu vou fazer uma série de vídeos dividida em assuntos. Por exemplo, estou começando com esse falando sobre love bombing, para explicar o que eu vivi na prática, o que eu vivi de comportamentos transtornados num relacionamento e que eu trago aqui a experiência do que eu vivi. Em primeiro lugar, falando do love bombing, seria o assunto menos complexo de todos, inclusive tem muito material disponível sobre o love bombing. E o love bombing é o mais fácil, entre aspas, de se identificar no primeiro momento, um tipo de comportamento. Basicamente, se algo é muito bom para ser verdade, é porque não é verdade. Não que não tivesse havido um certo amor verdadeiro no relacionamento, não é isso. A questão é que a forma como se deu não segue um caminho natural. Se envolver num relacionamento e que evolui para um namoro, evolui para algo sério, para algo permanente, isso requer tempo. Também não estou dizendo que seja na casa de anos para se chegar a isso, mas não é uma coisa assim que em 2, 3 semanas, um mês vai acontecer. E aqui eu quero conversar sobre isso com vocês, passar minha experiência e orientações, que é o propósito desse canal. Basicamente, esse é um canal de autoconhecimento e espiritualidade. Se a pessoa tem uma visão cética sobre espiritualidade, está ótimo. Encara de um jeito filosófico, pelo menos de autoconhecimento, pelo menos de trocas de experiências. A gente está aqui para fazer uma conversa informal, livre. Nesse canal, o objetivo é de ser sem edições, de ser bem orgânico, com uma conversa agora entre amigos. Eu vou até dar um gole aqui na água. Bem, como é que a gente pode começar falando sobre isso? Eu não quero entrar em muitos detalhes, pelo menos não agora nesse sentido, para não expor tanto a minha vida pessoal quanto a vida pessoal da pessoa que eu me envolvi. Mas se a pessoa começa a demonstrar muita admiração por você, muito rápido, de uma forma muito exagerada, ela pega qualidades que você tem, que você sabe que tem, e aumenta. Não que nesse aumentar das qualidades ela não esteja sendo coerente, não é aí que está o problema exatamente, Às vezes ela pega qualidades suas que realmente as pessoas, você mesmo e as pessoas que te cercam, que convivem contigo, podem reconhecer, podem de certa forma apontar diretamente
ou você sabe pelo convívio as pessoas reconhecem e percebem em você essas qualidades. Mas no processo do love bombing, a pessoa, o próprio nome, love bombing, bombardeio de amor, de forma repetitiva ela vai vir, ela vai trazer o quanto essas tuas qualidades são até inéditas, né? Por exemplo, o quanto que você é uma pessoa sensível, por exemplo, quanto que você é uma pessoa inteligente, que tem o domínio de determinado assunto, e ela vai colocar aquilo, fazer você se sentir finalmente reconhecido por alguma qualidade sua, né? É o mais fácil de identificar, mas ainda assim, não quer dizer que qualquer elogio em pouco tempo, qualquer demonstração de afeto constante seja love bombing. Mas isso vai muito também de se perceber com a intuição, isso, né? Para dar outros exemplos, a pessoa te dá muita atenção a ponto que você não consegue, por mais que queira, não consegue nem corresponder à quantidade de atenção que ela está tentando te dar, quase como algo obsessivo, entendeu? São outros sinais. Para citar um exemplo meu, né? Talvez mais para frente eu entre em mais detalhes de como eu conheci ela, como a gente teve o primeiro contato e como evoluiu. Mas agora eu quero me ater ao que eu estou falando agora. Essa pessoa, no primeiro momento que eu tenho contato com ela, ela já me bombardeia de atenção também. Tipo, a ponto de eu não ter tempo, por mais que eu tentasse, de responder todos os áudios e mensagens que ela me mandava. Tipo, eu tava me afogando na comunicação com ela. O mais louco disso tudo é que, tipo, foram nos primeiros dias, teve um momento que eu tive muito ocupado, principalmente por um final de semana, e eu fiquei... Teve um momento ali que acho que eu fiquei 24 horas sem dar nenhuma resposta para ela, o que é normal, cada um tem sua vida. Meses depois, ou um mês depois, quando nós já estávamos num namoro oficializado e numa DR, numa discussão, ela trouxe isso à tona. Eu não tinha praticamente, vamos dizer, nenhuma amizade ainda com ela, e ela reclamou de eu ter sumido num final de semana. E tipo, isso não é normal. Isso absolutamente não é normal. Mal entrei em contato com a pessoa, não foi, só para esclarecer, não foi aplicativo de relacionamento, tá? Foi rede social normal. E tempo depois essa pessoa revela que, tipo, achou, não com essas palavras, mas colocou como uma infidelidade o fato de eu ter desaparecido num final de semana. Aquelas alturas, que eram um mês depois, já estava a par. Não vou chamar de toxicidade, não quero usar esses termos dela, mas dos transtornos dela. Muito possivelmente, narcisismo encoberto, ou até mesmo borderline. E aí a gente chega num momento bem doido dessa história toda, que num dado momento, ali, antes de completar um mês, desde que eu entrei em contato com ela, não foi nem oficializado o namoro, porque do primeiro contato até oficializar o namoro foram 2 semanas. E isso aconteceu 2 semanas depois, 2, 3 no máximo de oficializado o namoro, numa discussão que acabou tendo por um motivo, e não foi nada tipo algo pessoal entre os dois, foi uma discussão até de outros assuntos, que não tem nada a ver com a vida pessoal dos dois. Ela me acusou de ser borderline, e isso foi muito doido. E eu só acredito na possibilidade dela ser borderline por ela ter feito essa acusação como uma forma, não é nenhuma projeção, porque foi consciente, foi uma forma defensiva dela de fazer eu me sentir culpado, de eu ser o culpado pela discussão e eu ser o borderline. E eu acredito que ela tenha omitido de mim o fato dela
de repente até ser diagnosticada com o transtorno de personalidade borderline. Porque ela me acusar desse jeito, eu vi como algo muito estratégico. Por que isso? A gente vai entrar na questão dos borderlines, que não é um assunto que eu me aprofundei muito. Desde esses episódios, em meados do ano passado, eu venho buscando informações sobre borderline, que antes nunca tinha chegado a esse ponto, estava mais na casa de me informar sobre o narcisismo, a sociopatia, a psicopatia. E, né, como eu afirmo nos meus vídeos, eu não sou profissional da área, só para constar. Eu sou uma pessoa interessada em obter conhecimento e em buscar a verdade. E foi por isso que eu creio dela ter o transtorno, a possibilidade dela ter o transtorno borderline. Lembrei agora o que eu queria dizer. Por que o uso estratégico disso? Porque o borderline sabe que em pouco tempo a pessoa vai tentar se retirar da vida dela, porque não vai aguentar o furacão emocional que eles são. Entendeu? Lá no início, love bombing e depois desvalorização em pouco tempo. Tipo, idealização e desvalorização. Basicamente é dessa forma que funciona a psique do borderline. Eu imagino que a estratégia dela foi isso, sabendo que eu iria ver todo o emocional desarranjado dela, logo eu iria me retirar da vida dela. Então, para criar um gancho de culpa, para criar uma trava que me segurasse, ela tentou inculcar na minha mente que, nossa, talvez eu seja borderline, então o problema sou eu sou transtornado, então eu que tenho que melhorar. Tudo que acontecer é culpa minha. Então eu nunca vou deixar ela, porque ela está me ajudando a enxergar isso, a me curar. Cara, falando isso realmente assim, ó, é sinistro. Né? Para concluir esse vídeo, né, falar mais algumas coisas sobre o love bombing. É muito fácil de perceber intuitivamente quando a coisa vem muito assim, tudo bem, a pessoa tá finalmente alguém te reconhecendo, mas a pessoa assim tá insistindo muito em te adular, a ponto de ser uma adulação, já é estranho, em pouco tempo sem te conhecer. Tudo isso assim já deve levantar suspeitas. E sobre esse canal agora vamos ver se esse ano, né, a gente consegue manter uma regularidade aqui. Ano passado foi um ano complicado, foi um ano de passar por muitas coisas para todo mundo. Esse é o ano que as coisas vão avançar para todo mundo também. Eu vejo que assim como todo mundo reclamou do ano passado, todo mundo está com muita fé nesse ano. Que assim seja. Até a próxima.